Uma outra notícia importante, porque após Dias Toffoli ter anulado aquele acordo de delação da Odebrecht, o Ministério da Justiça informou ao ministro que foi localizado um documento, uma solicitação de cooperação com a Suíça para o recebimento de provas de um dos sistemas usados pela empreiteira para pagamento de propina. O trâmite por órgão vinculado à pasta é uma exigência legal para a validade do acordo entre a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e também a Odebrecht. A nova informação vai na direção oposta à decisão de Toffoli e confirma as informações da Associação Nacional dos Procuradores da República, de que a delação obedeceu aos trâmites legais. Em conversa com a imprensa, Flávio Dino disse não poder fazer nada sobre esse caso, além de aguardar uma revisão do ministro Toffoli. A gente tem esse trecho. Acompanhe. Provas foram obtidas sem a cooperação jurídica internacional regular antes, foram usadas antes e posteriormente, ou seja, no ano de 2017, um ano depois do uso das provas, é que houve a cooperação. Então, esse é o fato que nós temos, uma cooperação posterior. É legal ou ilegal? O ministro Toffoli, com certeza, deve emitir uma decisão complementar sobre isso e nos cabe apenas aguardar. É isso, vamos girar com os comentaristas aqui do programa. José Maria Trindade, depois de muita procura, tem um departamento lá no Ministério da Justiça que conseguiu encontrar esse documento. O termo de cooperação com a Suíça já foi enviado, inclusive, para o gabinete do ministro Dias Toffoli. O que a gente pode esperar? Flávio Dino falou, temos que aguardar. Qual deve ser o veredito, o despacho do ministro Toffoli? Dá para esperar algum tipo de reversão aí? É muito difícil. Há um alinhamento ali das teses do governo com o ministro Dias Toffoli, né? Ainda repercute. Hoje mesmo eu vi o deputado José Medeiros num discurso longo na Câmara dos Deputados comentando exatamente essa decisão sobre a Lava Jato. E essa história de acha o documento é, no mínimo, muito suspeito. Porque, na verdade, há um processo muito claro de que os documentos estão sempre lá às mãos e todos conhecem todos os documentos e toda a realidade do governo passado, futuro e presente. Dantas, você que tem acompanhado os desdobramentos da decisão do ministro Dias Toffoli, como avalia essa procura do Ministério da Justiça por esse documento? Acharam o documento, já enviaram para o ministro Dias Toffoli, mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, eu acho que é uma janela de oportunidade que o Toffoli tem para recuar na sua decisão, que é uma decisão que foi tomada numa ação já trancada pelo seu antecessor, o ministro Ricardo Lewandowski. Isso está, inclusive, no recurso apresentado pela ANPR. Como é que você decide? Primeiro, decide sobre um objeto alheio àquele da reclamação original apresentada pelo Zanin no caso do Instituto Lula. Você decide de forma aleatória, você está decidindo sobre um caso que não tem nada a ver. Você está falando de colaboração da Odebrecht, você está querendo punir procurador, investigador, delegado, juiz, etc. Quer dizer, você está usando aquela ação para algo diverso. A reclamação ela tem dois objetivos, que é questionar a autoridade do Supremo sobre aquilo ali. E o que o advogado queria? Ter acesso ao acordo de leniência. Ele queria ter acesso integral ao acordo de leniência sem a intermediação do Ministério Público, ou seja, sem que o Ministério Público dissesse para ele, estão aqui os documentos. Ele queria ter acesso direto e integral. Tem o direito de solicitar. E o Lewandowski já tinha determinado e ele trancou isso. Aí, de repente, você tem uma decisão em cima de uma ação já trancada. Inclusive, essa é a argumentação da ANPR, como eu acabei de mencionar. Nesse caso específico, eu não sei se por um erro, por uma falha ali, por uma dificuldade até da pesquisa, houve esse erro grave, porque acabou que o DRCI informou, deu uma informação equivocada para o ministro. Então, subsidiou o ministro com uma informação equivocada e ele tomou uma decisão sobre isso, baseado nessa decisão, nessa informação equivocada. E muda tudo. Muda tudo. Eu não sei se a chefe do DRCI ainda está no cargo, mas devem estar bem chateados com ela, porque levou justamente uma decisão com essa amplitude. Agora, fazendo só um ajuste ali nessa história de delações, de cooperação ilegal, etc. e tal, só uma questão aqui cronológica, tá? 17 de maio de 2016,
o MPF faz um pedido de cooperação internacional via DRCI, ou seja, oficial, para obtenção de provas dos sistemas lá da Odebrecht que estavam na Suíça. Lembrando que esses sistemas eram sistemas de contabilidade da propina paga aos corruptos. Não havia, naquele momento, perspectiva de que essas provas fossem entregues em eventual acordo com a empresa. Aí depois você tem, em dezembro de 2016, o Ministério Público assinando o acordo com a empresa, por meio do qual ela se comprometeu a entregar as provas e os sistemas. Aí em 2017, em março, você tem, após a homologação dos acordos de colaboração, você tem a empresa entregando os sistemas. E em setembro de 2017, 28, o DRCI confirma que recebeu da Suíça, por meio daquele pedido original de cooperação internacional, as provas do sistema e encaminhou ao Ministério Público. Inclusive, tem uma história muito curiosa, pitoresca, envolvendo esse negócio, que eu publiquei lá atrás, há anos atrás publiquei, porque os procuradores ali do grupo do Janot, né, da PGR, faziam acesso, pegaram esses HDs naquela primeira cooperação e faziam acesso sem espelhar o HD. Então eles começaram a fazer o acesso e modificar as planilhas originais. E isso foi alegado pela defesa do Lula para anular essas provas. Inclusive, havia relatos de que esses HDs estavam dentro de uma sacola do supermercado. Né? Então, essa matéria foi eu que publiquei, inclusive. Só que com essa cooperação oficial, eles poderiam confirmar se houve ou não adulteração. Infelizmente, toda a discussão foi para o outro lado, foi para o lado de anular as provas porque seriam ilegais. No fundo, o que eles esperam? Eles esperam usar aquelas mensagens ilegais obtidas lá pelos hackers para dizer o seguinte: olha, eles estavam conversando informalmente com autoridades nos Estados Unidos, na Suíça e tal, então estavam bypassando o DRCI. Mas isso aqui, e os documentos provam, como a própria ANPR alegou, provam que a cooperação ela foi feita e foi oficializada. Esse documento encontrado deve agradar a alguns e desagradar a outros, né, Mota? Mas é um ingrediente que pode alterar os rumos dessa decisão do ministro Dias Toffoli e pode alcançar justamente aquilo que você comentou há alguns dias, né? Não dá para você jogar na lata do lixo tudo aquilo que foi descoberto pela Operação Lava Jato, né? No Brasil de hoje, Daniel, é melhor a gente aguardar alguns dias para ver o que vai acontecer. Agora, a gente fica imaginando o que mais está perdido nos arquivos, esperando para ser encontrado, né? É mais um dia na vida do brasileiro. Eu queria... não adianta a gente procurar lógica em coisas onde não há lógica nenhuma. Acho que a maioria das pessoas já captou isso. Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de empreiteira e dividir a reflexão que eu ouvi de um amigo desses dias, que ele estava falando, olha, dizer que a Lava Jato quebrou as empreiteiras é fácil. Difícil é você ter uma construtora e não conseguir competir com essas empreiteiras porque você não paga propina. Aí você quebra. Então, se esse esquema de propina não tivesse acontecido, provavelmente a gente teria um número muito maior de construtoras funcionando. Tá? Quantas empresas quebraram justamente porque não foram coniventes com a corrupção? E aí vem essas empreiteiras dizer que quebraram por conta da Lava Jato. Mas será que sem a propina elas teriam um dia chegado a ser tão grandes como elas se tornaram? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer de vez em quando. Ô Mota, boas perguntas. Ô Mota, vai lá, Dantas. Eu sempre comparo, você tá certíssimo, eu sempre comparo essas empresas a atletas que tomam esteroides para vencer competição. Então, assim, aquele atleta que treinou, tá lá limpinho e tal, ele vai perder sempre. Quem toma o esteroide, né, vai estar ganhando sempre. E aí depois, não querem retirar os prêmios de quem ganhou com o esteroide. O que está acontecendo agora é isso. Primeiro, anularam as vitórias nas Olimpíadas, na Copa, etc. e tal, e agora estão dando de volta, né, os prêmios, dizendo, olha, desculpa, né, vocês estavam certos em tomar esteroide para vencer, porque sabe por quê? Porque o que vale é vencer, não importa como, vale tudo. Pois é. Vai lá, você, Zé. Eu costumo dizer que a Lava Jato nos ensinou algumas coisas importantes. A primeira delas é de que houve fraude aqui em dois grandes pilares da humanidade, né?
que é a pessoa jurídica, ou seja, o estabelecimento de pessoa jurídica que teria, seria a explicação da evolução da humanidade, e, por outro lado, o pilar da democracia. A história da pessoa jurídica, que é o equilíbrio na disputa. Eu pensava, de que o Brasil tinha empreiteiras que eram uma das melhores do mundo em tecnologia, tecnologia de perfuração de túneis, né? O Brasil tem uma expertise enorme nisso, exporta. E o mundo inteiro admirava essas empresas. Aí a gente vê que era fraudada. E eu costumo falar, isso é a mão que compra. Não falo isso para justificar os políticos lacaios e os bandidos do Congresso. Quero dizer que essa mão que compra, e nas gravações a gente viu que eles são mais importantes do que os políticos. Tratavam os políticos como empregadinhos. Realidade, né? Então fraudaram a iniciativa privada, um dos pilares da economia, que é exatamente a disputa. E fraudaram, em seguida, a democracia, porque enchiam de dinheiro políticos que lidavam na política como compra de votos. Porque quem gasta mais de 1 bilhão de reais numa reeleição, está na delação premiada do Antônio Palocci, um dos coordenadores da campanha de Dilma. Ele disse, com todas as letras, 1 bilhão. Quem gasta 1 bilhão numa campanha, mais de 1 bilhão, está fraudando a democracia. E, inclusive, não declarou isso. Declarou, acho que 300 milhões de reais. E eleição e aprovação de lei. Aprovação de lei também comprada, lei comprada. Você quer uma ameaça maior à democracia do que isso? Quer dizer, todo o sistema feito de forma corrompida. Mas, Dantas, eu acho que, já que você está levantando esse ponto, algumas pessoas estão questionando, inclusive um debate que a gente fez, acho que no dia de ontem ou anteontem, mas fazendo uma correlação com essas informações aqui da Lava Jato. Mesmo diante de toda essa situação, você acha que não seria arriscado voltar com financiamento privado de empresas às campanhas eleitorais? Não teríamos uma situação delicada? Queria rapidamente a sua análise para responder umas 3 ou 4 pessoas que escreveram isso aqui. Pois eu nesse ambiente que a gente está hoje, eu não garanto, né? Porque está voltando tudo. Então, se a gente tivesse num ambiente pós-Lava Jato, né, com os corruptos presos, os corruptores presos, aí você poderia restabelecer sem problema. Até porque o financiamento público sempre foi uma pauta do PT. Sempre foi uma pauta do PT. O PT insistia nisso durante anos. Mas ninguém debateu isso. De repente caiu aqui. Aprovaram correndo esse negócio por causa da ressaca da Lava Jato, porque, então, por quê? Porque era o único jeito deles continuarem fazendo campanha. O sistema precisava fazer campanha, os partidos precisavam fazer campanha. Então não tinha mais dinheiro privado, porque, né, tava todo mundo enlambiado. O Supremo proibiu, o Supremo que fez isso. Proibiu doar. Eu detesto falar em doar. Ninguém doa 10 milhões de reais para alguém. Gente. Exatamente. Que tipo de esmola é essa? Doar. A conta vai chegar, obviamente, a conta chega, né? Mas, gente, isso é a realidade da democracia no mundo inteiro. Os políticos, eles não têm dinheiro para eles mesmos pagarem as campanhas dele. Eles recebem doação. E aí... Mota, essas relações só precisam ser transparentes assim, quando você tem um setor, empresas que apoiam um determinado político, que isso seja transparente. O problema é que esse negócio no Brasil evoluiu, né? Evoluiu de uma maneira que perderam o controle, a ponto disso, de você ter, vai aprovar uma lei, até porque os nossos políticos também não tem limite, né? O sujeito já foi financiado com dinheiro por fora, caixa 2. Aí ele vai aprovar uma lei, ele pede de novo. Não, mas tem que molhar a mão aqui dos deputados e tal para aprovar. Aí aprova a lei. Aí depois, né? Tem que liberar o dinheiro do BNDES aí, porque tem a retribuição, tem que liberar a obra. É um negócio sem fim. Agora, Daniel, eu acho que para responder a essa pergunta aí dos nossos espectadores, eu acho que a gente tem que fazer a pergunta da forma correta, né? Essa questão de financiamento público, financiamento privado, a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas é o seguinte: você quer pegar esse dinheiro que é seu, que você paga a escola dos seus filhos, que você paga o condomínio, que você paga o plano de saúde, que tal você pegar uma parte desse dinheiro e você passar a sustentar as campanhas eleitorais? Você gosta dessa ideia?
Se a pessoa gosta, ela apoia o financiamento público. Se ela não gosta, ela apoia o financiamento privado. Você tem que explicar, porque senão fica um troço muito abstrato, né? Financiamento público é o seu dinheiro, companheiro. É aquele dinheiro que você separou ali para colocar aquele aparelho para corrigir os dentes do seu filho vai ficar com dente feio, porque aquele dinheiro vai lá para o fulano de tal fazer campanha eleitoral. É isso? E não é pouco. E não é pouco. 6 bilhões de reais em ano, né? Que tem um fundo partidário, geralmente de 1 bilhão ano, e fundo eleitoral 5 bi. Então são 6 bilhões de reais. Não, e certamente, Mota, claro que eu não tenho o percentual aqui, mas se um dia a gente criar uma enquete e fizer essa indagação, eu presumo qual será o resultado, né? Eu acho que você também. A gente tem que fugir da forma com a qual algumas dessas questões são formuladas. Sim, sem dúvida. É que esconde o que está por trás. Financiamento público de campanha parece uma coisa nova, e não temos que dar oportunidades para todos. O Estado vai ajudar todos. Não é o Estado, é o nosso dinheirinho que vai. Cada brasileiro vai dar a sua contribuição para esse montante de 6 bilhões de reais. Bem, a gente, claro, vai continuar. Vai lá, Dantas, para arrematar, para fechar, vamos lá. Não, só para arrematar, é porque tem um aspecto muito interessante dessa questão do financiamento público. O financiamento privado, normalmente quem pediu o financiamento privado, que ia nas empresas, que não sei, era o candidato. Né? Então, um partido tem vários candidatos, cada candidato se vira para conseguir financiar a sua própria campanha. No caso do financiamento público, como ele cai no caixa do partido, está sob controle do cacique, isso empoderou demais esses caciques. E hoje eles fazem o que eles querem. Eles decidem quem serão os candidatos que serão eleitos efetivamente. Então você criou um desvio nesse processo. Veja, a democracia não é perfeita. O sistema representativo tem vários problemas, mas você criou um desvio ainda maior, justamente na garantia da representatividade disso. Por isso que você precisa olhar, avaliar, diagnosticar e tentar melhorar. Não é nada disso que a mini-reforma eleitoral está tentando fazer a propósito.